Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um New Coffee. Que bom ter você por aqui. Para você que está passando, ainda não me conhece, eu sou Nil Antunes, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal e sim, esta é uma live de desenvolvimento pessoal e o tema da live de hoje, apesar de não estar fixado, mas você que está assistindo depois vai saber, são 8 lições que não te contam sobre produtividade. O tema da live de hoje é produtividade e eu vou te passar essas 8 lições que a maioria das pessoas não te contam em relação à produtividade. Te contam quando você fecha de repente uma mentoria, quando você faz um programa específico, quando você tem uma assinatura, mas eu vou te entregar aqui um conteúdo muito top sobre produtividade e eu sugiro que você anote todas as informações, que você carregue isso e eu tenho certeza que vai melhorar muito a sua produtividade. Por que produtividade? Porque nós estamos falando sobre crescimento, sobre desenvolvimento e não tem como trazer esse crescimento, não tem como trazer esse desenvolvimento se a gente não trabalhar a nossa produtividade. Nós vamos derrubar alguns mitos, nós vamos falar sobre algumas coisas bem interessantes sobre a produtividade. Então hoje a gente vai mergulhar nesse tema da produtividade, explorando como desbloquear o seu potencial máximo para você poder conquistar aí os seus objetivos enquanto você mantém o equilíbrio saudável em sua vida, porque isso é importante, concorda comigo? Então, prepare-se para você descobrir estratégias poderosas para poder definir as prioridades, para superar a procrastinação e para criar uma rotina que otimize tanto as suas realizações quanto o seu bem-estar. Veja bem, nós estamos preocupados não só que você seja produtivo, mas também com o seu bem-estar, com as suas realizações. Vamos trabalhar tudo isso na live de hoje e eu tenho certeza que vai ser muito produtiva a live de hoje. Primeiro passo para começar a live de hoje: começa compartilhando essa live com mais pessoas. Eu não sei qual é a plataforma que você está assistindo essa live agora. Se é no Instagram, se é no YouTube. Mas se você ainda não me segue no Instagram, segue aí. Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não me segue no Instagram, segue lá, @nil_com2l.oficial. Se você está assistindo no YouTube, ainda não se inscreveu no canal do YouTube, então se inscreva no canal do YouTube, dá essa força aí. Ative o sininho de notificações, curte também essa live, comenta essa live. Aliás, coloca aí de onde você está assistindo essa live. Qual que é a cidade, qual que é o estado, qual que é o país. Nós temos pessoas de vários países que acompanham as nossas lives. Coloca aí, deixa seu comentário que eu faço questão de poder estar respondendo o seu comentário. Independente do dia, da hora, do momento que você esteja assistindo, coloca o seu comentário aí. Aliás, contribua também com o seu comentário em relação ao tema da live. Deixe seu comentário aí, porque muitas pessoas podem ler o seu comentário e também ter um direcionamento. Se tiver dúvida, se tiver pergunta, coloca aí também ou manda para mim no direct aí nas redes sociais e eu faço questão de responder você. E se você precisar de ajuda, se você precisar de um mentor, se você precisar de uma mentoria específica ou de entender um pouquinho mais sobre o que nós fazemos, sobre o mundo do desenvolvimento pessoal, sobre os eventos, sobre livros, enfim, o que você precisar, manda aí no direct, porque a gente vai estar respondendo você o mais rápido possível. Bora pra cima? Bora compartilhar? Aperta aí o botãozinho de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Vamos chamar a galera para estar aqui junto com a gente? Eu tenho certeza que essa live vai fazer muita diferença na sua vida, porque todos nós precisamos aprender sobre produtividade. Isso mesmo, todos nós precisamos aprender sobre produtividade. E eu quero convidar você a estar comigo nessa manhã para a gente falar desse assunto que é muito interessante, muito importante, que é produtividade. Como que está a sua produtividade? Você é aquela pessoa produtiva? Você está sendo produtivo? Você está sendo produtiva? Fala para mim aí. Fala para mim se você está sendo produtivo. Coloca aí nos comentários se você está sendo produtivo. Se você está sendo produtiva, como que está sendo para você aí? Bora lá? Compartilhado aqui então.
Oficialmente começando mais um New Coffee. Prepara o seu papel, prepara a sua caneta, prepara o seu café, porque nós vamos tomar um café junto e vamos falar sobre produtividade. Então, se prepare para descobrir estratégias para definir as suas prioridades, para superar a procrastinação e também criar uma rotina que otimize tanto suas realizações quanto o seu bem-estar. Hoje nós vamos explorar como a produtividade inteligente pode nos levar a alcançar nossos sonhos, nossos objetivos, enquanto cuidamos de nós mesmos. Tudo preparado? Posso dar sequência? Posso dar início aí? Tudo bem, então? Antes de a gente entrar no conteúdo, eu quero trazer uma curiosidade para você. Você sabia que o lendário físico Albert Einstein era conhecido por ser totalmente produtivo? Acredito que você já deve imaginar isso, né? Mas também Einstein era um defensor de momentos de pausa. Isso mesmo. Einstein defendia momentos de pausas dentro das atividades que ele desenvolvia ou que as pessoas desenvolviam, né? Ele costumava fazer pausas regulares para tocar o seu violino. Isso mesmo. O que acreditava que estimulava a sua criatividade e o ajudava a resolver problemas complexos. Einstein, o símbolo hoje, a referência hoje de pessoas inteligentes, né? Geralmente a gente fala isso quando você encontra uma pessoa inteligente, você fala, nossa, esse cara é um Einstein, né? Você traz essa referência porque nós sabemos de toda a contribuição que ele deixou, de tudo que ele fez. Ele era um cara muito produtivo, mas ao mesmo tempo ele era defensor de momentos de pausa nas atividades que estava fazendo, porque ele gostava muito de pegar o seu violino e acreditava que isso estimulava a sua criatividade. Ele entendeu o que estimulava a sua criatividade e ajudava também a resolver problemas mais complexos. Então isso fazia com que ele fosse mais produtivo nas coisas que ele fazia. Aliás, nós precisamos entender isso. A primeira lição, a primeira coisa que eu quero trazer para você é justamente sobre isso, sobre explorar essa produtividade, mas não só a produtividade, mas a produtividade de forma inteligente. Não é só explorar a produtividade, é explorar ela de forma inteligente. Então, produtividade, só para você entender, não é apenas saber fazer mais. É sobre fazer o que importa. Então a gente vai entender agora o que significa produtividade. O dicionário traz produtividade como a eficiência na produção de algo. Isto é, trata-se do rendimento ou da relação entre determinada quantidade produzida e dos fatores necessários para a obter. Fala, Lucas, bom dia. Sejam bem-vindos. Então, o significado de produtividade é a eficiência na produção de algo. Ponto. Trata-se do rendimento ou da relação entre uma determinada quantidade produzida e dos fatores necessários para se obter. Essa é a definição de produtividade a grosso modo. A definição da palavra produtividade, o sentido dessa palavra e o que ela significa pra gente. Ou seja, produtividade é a capacidade que você tem de fazer mais coisas. Vamos lá. O tema, eu vou fixar o tema da live aqui. Vou fixar o tema da live. Estúdio Keila Oliver, bom dia. Eu vou fixar o tema da live e vai ser interessante para você. O tema da live hoje é 8 lições que não te contam, não te contam sobre produtividade. Beleza? Esse é o tema da live, vai ficar fixado aqui. Por quê? Nós vamos falar sobre produtividade. O dicionário traz a produtividade como a eficiência na produção de algo. Ou seja, você ser eficiente em produzir algo. Mas também trata do rendimento ou da relação de uma determinada quantidade produzida. Ou seja,
O sentido disso é, quanto mais você fizer, mais produtivo você é. O sentido dessa palavra é, quanto mais coisas você faz, mais produtivo você é. Você concorda com isso? Você concorda que quanto mais coisa você faz, mais produtivo você é? Você concorda com essa definição? Fala pra mim aí. Você concorda com essa definição? Porque eu conheço várias pessoas que fazem um monte de coisa e não são produtivas. Conheço várias pessoas que fazem um monte de coisa, você conversa com elas, elas estão ocupadas o tempo todo, mas elas não são produtivas. Será que fazer um monte de coisa, será que desenvolver um monte de atividade significa ser produtivo? Fala pra mim nos comentários. Você acha que acumular um monte de coisa, fazer um monte de coisa é ser produtivo? Ou como que você define? Como que seria a sua definição sobre produtividade? Porque eu vou falar a minha aqui, mas eu queria saber de você também. Coloca aí. Coloca aí nos comentários. Não concorda. O Lucas falou que não concorda. A definição é clara, né? O dicionário traz a definição como a eficiência na produção de algo. E aí eu começo a analisar, eu começo a dividir isso, e aí eu começo a entender um pouco mais sobre produtividade. O porquê que a gente está falando sobre produtividade hoje? Porque fecha essa semana que nós estamos falando sobre propósito, sobre crescimento, essa jornada do crescimento e do desenvolvimento. Porque para ter um crescimento eficiente, para ter um desenvolvimento, nós precisamos falar de produtividade, nós precisamos ser produtivos. Mas para ser produtivos, nós precisamos entender o processo de produtividade. Ser produtivo vai além, não é apenas saber fazer mais, mas é sobre fazer o que realmente importa. Então, quando eu olho para a definição que o dicionário traz, que produtividade é a eficiência na produção de algo, eu preciso me basear nisso. Não é sobre o rendimento, não é sobre a quantidade de coisas que você faz ao mesmo tempo. Não é sobre a quantidade de tarefa que você tem, não é sobre o seu dia estar cheio ou não. Produtividade é você fazer uma coisa bem feita e ter resultado com ela. Produtividade não é a quantidade de coisas que você faz no seu dia, mas é se propor em fazer algo e fazer aquilo que você se propôs a fazer. Como assim, Nil? Calma. Eu vou te mostrar aqui algumas coisas sobre a produtividade e vai fazer muito sentido para você, tá? Mas coloca isso na sua cabeça. Produtividade é você fazer um compromisso com alguma coisa e fazer isso todos os dias até que você tenha o resultado. Ou o dia todo até que você tenha o resultado. Produtividade é sobre ter o resultado daquilo que você propôs em se fazer. Então, quando o dicionário traz que produtividade é a eficiência na produção de algo, está falando assim, olha, você será produtivo quando você tiver resultado naquilo que você se propôs em fazer. Isso é produtividade. É ter resultado naquilo que você se propôs a fazer. O que você se propôs a fazer? Vamos lá. De repente, você tem que acordar e ir para o seu trabalho porque você foi contratado para desenvolver uma determinada função. Você tem que ser produtivo, você tem que entregar o resultado daquele trabalho. Se você é um vendedor, você tem que bater as metas, você tem que entregar o resultado do trabalho que você faz, você tem que vender aquele produto que aquela empresa, que aquela loja oferece. Você tem que encontrar os compradores, porque assim você será remunerado. Aliás, você é remunerado para isso, mas quanto mais você vender, melhor pode ficar o seu salário, porque vendas geralmente tem comissão. Só que se você foi contratado para ser produtivo, para fazer determinada função, você tem que ser produtivo naquilo ali. Você tem que entregar o resultado que o seu patrão, que a empresa que te contratou, exige ou espera que você entregue. Então, para ser produtivo, você tem que entregar o resultado que estão esperando de você. Na sua vida, Jana, bom dia. Na sua vida não é diferente. Na sua vida não é diferente. Por que para os seus negócios, por que para as coisas que você pretende alcançar, você relaxa? Você não é uma pessoa produtiva.
Meu, mas eu trabalho o dia inteiro, eu faço um monte de coisa, eu tenho família, eu tenho um monte... É desculpa. É desculpa que você está dando para você, é a história que você está contando para você, para não ser produtivo, para não alcançar os resultados que você gostaria. É desculpa. Porque quem quer, faz. Quem não quer, fica arrumando desculpas. E às vezes você já arrumou tantas desculpas que você ficou tão bom nisso que você não faz mais nada. Você só fica dando desculpa. Colocando a responsabilidade sobre outras pessoas e não assume essa responsabilidade. Enquanto você não entender que a produtividade depende de você, depende de você realizar os compromissos que você assumiu, enquanto você não entender isso, a sua vida não vai andar. As coisas não vão acontecer para você, os resultados não vão chegar na sua vida. Então nós precisamos primeiro entender o que significa produtividade, mas produtividade de forma inteligente. Não adianta você fazer um monte de compromisso, não adianta você pegar um monte de tarefa para poder fazer, um monte de atividade ou querer fazer um monte de coisa, desenvolver um monte de função, achando que você vai ficar rico, achando que você vai prosperar, ocupar suas 24 horas e não conseguir realizar nada disso, ou não realizar nada disso bem feito. Isso não é ser produtivo. Estar com a agenda cheia não significa que você é produtivo. Estar acumulando um monte de tarefa, um monte de funções, não significa que você é produtivo. E essa produtividade que talvez você ache que você tenha, não é uma produtividade inteligente. Desculpa te falar. Você não está sendo inteligente no seu processo. Talvez possa ter sido muito duro com você nessas palavras, mas às vezes é importante. Às vezes é preciso que a gente escute algumas coisas para que a gente pare e dê um direcionamento para a nossa vida, porque às vezes a gente não está enxergando. Às vezes você está enganando você mesmo, achando que você fazendo um monte de coisa que você está fazendo durante o seu dia, você está sendo produtivo. Como que eu meço, Nil, essa produtividade? Como que eu sei se eu estou sendo produtivo ou não? Resultado. Tá tendo o resultado que você gostaria? Você está alcançando o resultado que você gostaria de alcançar? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer. A segunda, qual o teu nível de estresse em relação às coisas que você está fazendo? Tudo que você está fazendo está gerando um resultado que você gostaria ou está gerando mais preocupação e dor de cabeça para você? Aí já liga um sinal de alerta. Se você não está satisfeito com os resultados, se você chega no final do dia, você está com dor de cabeça, você está estressado, você não tem tempo para desfrutar o seu dia, ei, deixa eu chamar a sua atenção. Todos nós recebemos de presente as mesmas 24 horas. Você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa trabalhar, ser produtivo, né? Você precisa ter tempo para sua família e você precisa ter um tempo dentro dessas 24 horas para o seu desfrute, para você como pessoa desfrutar. Como você vai desfrutar? Eu não sei o que você gosta, você que vai ter que descobrir o que você gosta, mas dentro das 24 horas, pelo menos um tempo aí você tem que desfrutar. Assim como você tem que cuidar da parte da saúde, assim como você tem que cuidar da sua parte espiritual, dentro das 24 horas. Nil, falta hora. Pois é, se organize. Se está faltando hora para você é porque você não está sendo produtivo. Já parou para pensar nisso? Se está faltando hora é porque você está com muitas funções. E se dentre essas muitas funções você não está tendo o resultado que você gostaria, é porque você não está sendo produtivo. Porque ser produtivo não é sobre a quantidade de coisas que você está fazendo, mas é sobre a qualidade e sobre começar e terminar aquilo que você se propôs. Calma, vamos lá. Definir prioridades estratégicas é um processo crucial para alcançar o sucesso e realização pessoal. Trata-se de identificar as tarefas e objetivos mais significativos e direcionar a sua energia e atenção para eles. A definição de prioridade inteligente envolve distinguir entre o importante e o urgente, garantindo que você esteja investindo o seu tempo e o seu esforço nas atividades que realmente contribuem para os seus objetivos maiores. Então, ser produtivo é você se comprometer com algo e cumprir. Isso é ser produtivo.
Vou te dar um exemplo. Você quer ler um livro por mês. E aí você se compromete em fazer a leitura de um livro por mês. Ser produtivo é você saber como você vai fazer para ler esse um livro por mês. Eu dou várias dicas aqui, inclusive que você pode pegar o número de páginas desse livro e dividir por 30 dias. E aí você vai saber quantas páginas por dia você tem que ler. Essa é uma forma. Mas de repente você se compromete em ler 10 páginas de um livro todos os dias. E de repente eu me comprometo em ler o mesmo livro. Mas eu não me comprometi em ler um livro por mês. Eu me comprometi em ler aquele livro. E eu não quero ler 10 páginas por dia. Eu quero ler 5 páginas por dia. É o cronograma que eu fiz. Só que às vezes você se comprometeu em ler 10 páginas e você quer que eu leia 10 páginas. É o seu compromisso. Cumpra com aquilo que você se comprometeu. Que eu vou cumprir com aquilo que eu me comprometi. Então não posso me basear pelo resultado dos outros ou exigir o mesmo resultado dos outros, porque é o seu comprometimento. Se você fez o compromisso de ler 10 páginas todos os dias, cumpra o seu compromisso. Se você fez o compromisso de correr 5 km todos os dias, corra os seus 5 km todos os dias. Esqueça as outras pessoas, porque é o seu compromisso. A sua produtividade está baseada naquilo que você se propôs em fazer. E não sobre a quantidade de coisas que você está fazendo. Então, o que você precisa fazer para ter uma produtividade inteligente? É definir essas prioridades. E ver o que é estratégico, o que é importante, o que é urgente, o que é necessário. E comece a desenvolver essas atividades. O que você precisa agora, nessa fase que você está, nesse momento que você está vivendo? O que você precisa fazer? Quais são as prioridades? No que você precisa ser mais produtivo? Quais são as áreas que você precisa ser mais produtivo? Comece a elencar isso. Quais são as coisas que você está desenvolvendo agora? Comece a colocar prioridade em cima disso. De repente, a sua prioridade agora é investir nos seus estudos. Então, a prioridade é investir nos seus estudos. Então, seja produtivo nessa questão. De repente, a sua prioridade agora é melhorar a sua situação financeira. Então, estude sobre finanças. Esteja perto de pessoas que entendem sobre finanças, comece a fazer uma economia, comece a investir o seu dinheiro, comece a poupar, comece a eliminar gastos, comece a entender o que você está fazendo que não está dando ou por que está acumulando aquele número de contas e de onde você vai tirar esse dinheiro. Talvez para ser mais produtivo financeiramente, você vai ter que desenvolver uma outra função, você vai ter que fazer uma outra coisa pós-serviço, pós-horário de trabalho, você vai ter que, por um período, vender alguma coisa, ou você vai ter que pegar as coisas que você tem na sua casa, ver o que você não está usando, vender para poder pegar esse dinheiro e começar a equilibrar as finanças. Existem estratégias, então ser produtivo é você trabalhar com a cabeça. É você entender quais são as prioridades agora, o que precisa de atenção e como você pode resolver isso. E quanto tempo você vai resolver isso para que você possa dar os próximos passos. Aí nós estamos falando sobre produtividade, não sobre a quantidade de coisa que você está fazendo, mas sobre aquilo que é importante e sobre aquilo que você se comprometeu em fazer. Se você se comprometeu em fazer algo, faça até gerar o resultado daquilo ou até que aquilo ser importante para você. A partir do momento que aquilo não é mais importante, a partir do momento que aquilo não é mais prioridade, olhe ao seu redor e veja o que é prioridade para que você possa desenvolver isso. Tá entendendo? Por isso que eu falei que ninguém te conta. Ninguém vai te falar isso. Ninguém vai trazer para você esses segredos. Mas eu quero que você cresça. Eu quero que você desenvolva. Eu quero que você esteja na próxima fase, no próximo nível e possa lembrar, falar assim, caramba, o Nil falou isso, eu fiz, coloquei e deu certo. E esse é o meu objetivo, despertar você nessa manhã. Despertar você nessa live aqui para que você possa ter o resultado que você precisa. Malu, bom dia. Seja bem-vinda. O que você precisa. Esse é o meu objetivo, trazer esse despertar para você. E por isso nós estamos falando hoje sobre produtividade. Então o primeiro passo, a primeira lição que você precisa entender, a primeira lição que você precisa aprender hoje é explorar a produtividade inteligente. Você tem que ser inteligente nas coisas que você faz, você tem que desenvolver isso. Defina prioridades, defina o que é urgente, defina o que é importante e comece a trabalhar em cima disso. Eu tenho certeza que esse processo vai começar a fluir. O segundo segredo para você aqui é definir prioridades estratégicas. Então, primeiro a gente define prioridades inteligentes, depois a gente define prioridades estratégicas. Vamos lá. Vamos lá. Identificar
tarefas que realmente contribuem para os seus objetivos. Para definir prioridades estratégicas, você precisa identificar tarefas que realmente contribuem para os seus objetivos. Tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que não faz sentido nenhum para a vida dela. Não faz sentido nenhum para o propósito dela. Um monte de gente. Isso não é ser produtivo. Você tem que definir o que é prioridade para você. Quais são os objetivos, as tarefas que você está fazendo que contribuem para o seu objetivo, que contribuem para o seu propósito, que estão te ajudando ali, que estão te fortalecendo. Você tem que parar e olhar para a sua vida e ver que tem coisas que não fazem mais sentido para você. E aquilo que não faz mais sentido, você elimina. Esses dias atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Nil, eu tô com 6 livros para ler e não consigo terminar nenhum desses livros. Comecei todos esses livros e não consigo terminar esses livros. O que eu preciso fazer? Terminar esses livros para começar outro? Ou eu já posso começar outro livro? Eu falei para ela o seguinte: olha, o que você precisa entender? Você precisa entender se esses livros que você começou estão fazendo sentido para você. Porque se você começou e não terminou, você tem que analisar algumas coisas aí na sua vida. O porquê você não terminou esses livros. Será que esses livros não estão sendo interessantes dentro daquilo que você está fazendo? Por isso que você abandonou eles? E aí você sabe que você precisa ler, mas você está começando livros que não estão de acordo com o que você está vivendo agora? Então a primeira coisa que você precisa fazer é definir. Se esses livros não estão fazendo sentido, se você não gostou da leitura, se não estão contribuindo para você, Érica, bom dia, não estão contribuindo para você, fecha todos esses livros e faz uma atividade, ó. Você pega ele e vai fazer assim, ó. Você pega ele onde você deixou marcado, você vai fechar ele e fala assim: obrigado pelo conhecimento que você me transmitiu até agora. Porém, eu não preciso mais desses conhecimentos porque eu estou focado em outro livro. Aí você vai abrir em outro livro que está fazendo sentido com o momento que você está vivendo. Fecha aquele livro. Você não é obrigado a terminar aquele livro, tá? Se não faz mais sentido, a gente está falando sobre prioridade estratégica. Se não faz sentido para você o conteúdo daquele livro, se não vai contribuir com o seu crescimento naquele momento, fecha esse livro. Você não tem obrigação de terminar aquele livro. Fecha ele, guarda ele na sua estante e comece um livro que realmente faça sentido com o momento que você está, com a fase que você está. Que traga conhecimento que ajude você no processo que você está vivendo agora. Entendeu? Fala, Luan, bom dia. É isso que você precisa fazer. Começar a fechar algumas janelinhas. Sabe quando você está no computador? Você está lá no computador e você abriu um monte de janela e tem um monte de coisa que você não está usando? Tem um monte de arquivo que você abriu que você não está usando e só está deixando o seu computador lento? O que você vai fazer? Você vai lá e vai fechar essas janelinhas. É isso que você precisa fazer. Quando você define prioridades estratégicas, você vai fechar um monte de janelinha que não são importantes naquele momento, mas está salvo ali. É igual no seu computador. Quando você precisar, você vai lá e acessa. Mas aquele momento não é o momento. É o momento de você definir as prioridades estratégicas para você. Quando você define o que realmente é importante, o que realmente é estratégico, o que realmente faz sentido, você começa a ver que a produtividade começa a chegar na sua vida. Que você começa a ser mais produtivo. E para quem chegou agora, ser produtivo não significa que você precisa fazer um monte de coisa. Ser produtivo é cumprir aquilo que você se propôs. Se você se propôs em fazer algo, faça. Realize aquilo. Enquanto você não realizar aquilo, você não está sendo produtivo. Então não fique se comprometendo em fazer um monte de coisa. O primeiro passo, a segunda lição, né? O segundo passo é definir prioridades estratégicas. Fecha aquela janelinha das coisas que não fazem sentido para você agora, que não são importantes. Então, elimine todas as distrações. Se você está lendo um livro que não faz sentido, fecha esse livro. Não precisa terminar aquele conteúdo. Comece um livro agora que faça sentido para você. Se você está desenvolvendo uma atividade que não faz sentido com o que você quer, com o resultado que você quer, pare imediatamente de fazer aquela atividade. Feche esse ciclo com essa atividade e comece a fazer coisas que realmente vão te ajudar. São prioridades estratégicas. Lembre-se que o tempo é um recurso limitado e valioso. Não dá para você ficar perdendo tempo, investindo força, energia, dinheiro, tempo em coisas que não vão te trazer resultado. Você tem que ser estratégico, você tem que ser inteligente nas coisas que você está fazendo, porque o dia passa muito rápido.
muito rápido, os dias estão passando muito rápido e você às vezes não está aproveitando e aí está virando aquela loucura porque você não está dando prioridade para aquilo que realmente importa. O tempo, lembra que o tempo é valioso, é precioso, é o que você tem de melhor. O dinheiro não compra o seu tempo. Não tem como você comprar mais tempo. Não adianta você correr atrás de dinheiro para comprar tempo porque você não vai conseguir fazer isso. Então aproveite cada momento. Ser produtivo está sobre aproveitar cada momento, aproveitar cada instante, aproveitar cada coisa que você faz. Então definir prioridades estratégicas ajuda você a aproveitar o máximo desse recurso que você tem. Definir prioridades estratégicas vai direcionar você para as áreas da sua vida que te trarão maiores retornos e satisfação. É sobre isso que eu estou falando, é sobre prioridade, é sobre você saber o que realmente você está fazendo para que te traga um retorno na sua vida. Então, ao fazer escolhas conscientes sobre como investir o seu tempo, você está construindo um caminho para o sucesso equilibrado e também gratificante. Eu te disse só a segunda lição, só o segundo segredo. O primeiro é você definir estratégias, explorar produtividade inteligente. O segundo é você definir prioridades estratégicas. O terceiro passo ou a terceira lição é vencer a procrastinação e a distração. E aí pega em muita gente. Porque muitas pessoas falam para mim assim, Nil, eu não consigo deixar de procrastinar. A procrastinação, ela está aí. E todos nós, em um momento ou outro, acabamos procrastinando. Umas pessoas mais, outras menos. Qual grupo você classifica? Coloca aí nos comentários para mim. Qual desses grupos você se classifica? Das pessoas que procrastinam mais ou das pessoas que procrastinam menos? Porque a gente procrastina, de uma forma ou de outra a gente procrastina. Seja mais, que acaba atingindo a nossa vida, ou seja menos, que às vezes a gente nem percebe. Que de repente você levanta e começa a fazer acontecer e você supera aquele processo de procrastinação. Então, vencer a procrastinação e as distrações é importante. Então, identifique as armadilhas que impedem a sua produtividade. Porque procrastinação e produtividade são inimigas. Procrastinação e produtividade, elas não conversam. É como água e óleo, elas não se misturam. Não tem como você procrastinar e ser produtivo. Ou você é produtivo, ou você é procrastinador. Coloca aqui nos comentários o que você é. Ou pelo menos profetiza o que você vai ser. Coloca aqui nos comentários, eu sou produtivo. Eu sou produtivo. Mesmo que você esteja num processo de procrastinação, comece a dizer para você mesmo que você é produtivo. Isso vai te ajudar no processo de crescimento e vai te ajudar no processo de desenvolvimento. Palavras de autoafirmação. Então, se você está num momento procrastinador, se você está deixando a procrastinação falar mais alto, automaticamente você não está sendo produtivo, mas você pode começar a trabalhar isso. Então já coloca aqui nos comentários, eu sou produtivo, eu sou produtivo, eu sou produtivo. Começa a repetir isso para você e começa a desenvolver essa produtividade. Como? Identificando a procrastinação, entendendo o que você não está fazendo e o que precisa ser feito. Volta lá nos primeiros passos. Volta no primeiro passo, que é produtividade inteligente. Vai para o segundo passo, que é priorizar as estratégias. E aí você vai vencer a procrastinação e as distrações. Faça uma lista se for preciso. Pega uma caneta, pega um papel e lixe aí o que está te atrapalhando. O que está deixando você na procrastinação. O que está contribuindo. Quais são as distrações que estão acontecendo, que estão fazendo com que você não seja produtivo. Começa a listar isso, começa a fazer essa lista e tenho certeza que você vai começar a ser mais consciente das coisas que não estão acontecendo na sua vida e das coisas que estão acontecendo. E aí você vai entrar num processo e vai entender que não está acontecendo porque você não está sendo produtivo. E o que você precisa fazer para ser mais produtivo? Acumular funções ou desenvolver essas funções que você está fazendo com eficiência para gerar o resultado? Aí você vai ter que analisar, né? Vamos para a quarta lição? A quarta lição é criar uma rotina equilibrada. O problema da maioria das pessoas é que elas não fazem quando precisa ser feito. Como assim, Nil? Como que as pessoas não fazem quando deveria ser feito? Por que acontece a procrastinação?
Porque às vezes você precisa fazer agora. Pega comigo aqui, vê se você está comigo aqui. Aliás, coloca aquele foguetinho aqui para eu saber que você está comigo ou faz aquele coraçãozinho subir aqui. Olha só, muitas pessoas estão agora olhando, refletindo talvez sobre... Muitos de vocês aí, refletindo sobre as palavras dessa live. E aí o que acontece? Você sabe que você tem que fazer algo agora. E aí você vai esperar passar a live, tá? Porque você vai ter que aprender tudinho aqui. Você vai ter que fazer depois da live. Você vai ter que arrumar um tempo aí, tá? Não sai da live ainda não. Fica aí. Só que, às vezes você acordou um pouco tarde. Por quê? Você foi dormir tarde ontem. Então é toda uma regulagem. Você vai ter que começar a priorizar antes de você dormir. Para você ter um sono de qualidade. Como que você está jogando fora a sua noite? Porque se você organizar a sua rotina, você vai poder dormir mais cedo, um sono de qualidade, e vai poder acordar mais cedo. Acordando mais cedo, você tem mais tempo para muitas coisas. Aí você vai entender o seu ponto produtivo. De repente, de manhã é um horário bom para você estudar, é um horário bom para você aprender aqui através das lives. Mas você pode, de repente, acordar um pouco cedo e já fazer sua atividade física. Porque se você ficar procrastinando a atividade física, o resultado vai vir aí na barriguinha, né? Nas bochechas, na sua saúde. O colesterol vai aumentar. Tantas outras coisas, e depois fica muito mais difícil reverter. Muito mais difícil. Então, de repente você está procrastinando na atividade física. Se você não pegar e não começar a fazer hoje, ficar esperando chegar segunda-feira, você não vai conseguir fazer, porque você nem sabe se segunda-feira vai existir. Ou quantos compromissos você vai ter na segunda-feira. Você precisa entender que você precisa fazer hoje. Então, acrescente a atividade física, acrescente o seu devocional, acrescente o seu momento de estudo. Aliás, você que está me assistindo aqui, se você não tem uma rotina de estudo, se você não criou ainda alguma coisa para você estudar durante a semana, você precisa fazer isso. Quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento, você precisa inserir estudos. Eu não sei o que faz sentido para você agora, mas encontre. Tem vários cursos, tem várias palestras, tem vários treinamentos gratuitos aí no YouTube, em algumas plataformas que você se cadastra e assiste de forma gratuita, mas tem uma rotina de estudos. Não é porque você terminou o ensino médio, não é porque você terminou a faculdade, não é porque você fez uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você PhD em alguma coisa que você vai parar de estudar. Aliás, se você é dessas pessoas que continua estudando, que está fazendo aí uma pós-graduação, um mestrado, com certeza você já não parou de estudar, porque você já está fazendo isso. Você está buscando. E quando você chega no nível que você gostaria, você não para de estudar, você continua aprendendo. Talvez outras coisas que vão ajudar você naquilo que você está fazendo hoje. Eu estudo vários assuntos porque eu falo sobre vários assuntos. Então toda semana eu estou aprendendo coisa diferente, eu estou buscando coisas diferentes. Eu preciso ter uma rotina de estudos. Eu não posso parar, você não pode parar. Nós não podemos parar. Se eu quero ser produtivo, eu tenho que continuar estudando. Quanto mais você estudar, melhor você fica naquilo que você está fazendo. Pega os médicos não param de estudar porque a medicina está avançando todos os dias, as doenças estão avançando todos os dias, as vacinas estão avançando todos os dias. O médico que para de estudar, ele está fadado ao fracasso. Então, você na sua profissão, se você quer ser o melhor, se você quer ser o maior, se você quer ter destaque, continue estudando. Continue estudando. Nil, o que eu vou estudar? Eu não sei o que você gostaria de estudar, mas continue estudando. Você pode estudar várias coisas, entender sobre várias coisas e aprender sobre várias coisas. Continue estudando. Manter o terceiro ponto, né, que é a procrastinação, vencer a procrastinação, é você criar estratégias para superar essa palavrinha chamada procrastinação e também lidar com as distrações. Você precisa criar essas estratégias. Então, se tiver que fazer alguma coisa pela manhã, faça pela manhã. Não deixe para o final da tarde, porque você não sabe como vai ser o seu dia, como vai ser a sua rotina chegando no final da tarde. Então, se tiver que fazer agora, faça agora. Não deixa para depois. Se você tem que começar a sua atividade física de manhã, comece. Tem que fazer academia de manhã, comece. Faça academia de manhã. Se você tem que estudar de manhã, estude de manhã. Acorda mais cedo, organize esse tempo. Você vai ver que isso vai te trazer satisfação, porque ser produtivo traz satisfação para as nossas vidas. Ser produtivo traz satisfação. Então, organize o seu tempo e seja produtivo dentro desse tempo. Talvez 7, 8 horas da manhã você precisa sair para trabalhar. O que você vai fazer antes das 7 ou 8 horas da manhã? Ah, Nil, mas eu tenho que dormir. Pois é, como que está o seu período de sono?
Começa a analisar isso. Porque se você acordar mais cedo, você vai poder fazer um monte de coisa antes de você sair para trabalhar. E aí você vai voltar do seu trabalho no final da tarde e aí? Qual vai ser o pique? Qual vai ser o desejo? Qual vai ser a vontade de ser produtivo para você mesmo? Porque quando você sai para trabalhar, você está sendo produtivo para alguém. Alguém está pagando o seu salário para você desenvolver uma função e você precisa ser produtivo lá. Só que antes de ser produtivo lá, você tem que cuidar da própria vida. Como que você está fazendo para cuidar da própria vida? Você está deixando o que sobra do seu dia para você investir nisso? Por isso que você vai dormir tarde, por isso que você não é produtivo no outro dia. Então muda essa rotina. Seja produtivo nas primeiras horas da manhã. Se for preciso acordar mais cedo para estudar, acorde, estude. Tá? Não tem desculpa. Aqueles que conseguem alcançar os seus resultados, eles pararam de dar desculpa faz tempo. E eles começaram a ser produtivos. Então entenda os seus horários, entenda a sua rotina, entenda o que precisa ser feito. Talvez vai ser preciso você investir o seu final de semana por um período, mas o resultado vai chegar. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, nossa, você teve sorte, né? Pois é, mas você sabe o preço que você pagou. Você sabe o que você fez. Hoje muitas pessoas olham para mim e falam assim, caramba, Nil, como você cresceu? Pois é, só que ninguém viu os momentos que eu tive que investir, que eu tenho que investir ainda, que eu tenho que acordar cedo, que eu tenho que focar, que eu tenho que priorizar, que eu tenho que me trancar, que eu tenho que estudar, que eu tenho que aprender, que eu tenho que... E às vezes a gente não quer. Mas para que eu seja produtivo, eu preciso vencer a procrastinação e a distração. Tá? Você precisa fazer isso. Quarta lição, quarto passo para você é criar uma rotina equilibrada. Então é importante ter uma rotina que abranja trabalho, descanso e autocuidado. Tá? Preste atenção, você precisa trabalhar, você precisa descansar e você precisa cuidar de você mesmo. Tudo isso dentro dessas 24 horas corridas que você tem, tá bom? É difícil? Eu sei que é difícil. Eu sei que olhando assim de fora parece complicado, mas quando você começa a priorizar, você vai ver que é muito mais fácil. Você vai entender que as coisas funcionam. Então estruture o seu dia para maximizar a produtividade, sem sacrificar o seu bem-estar, sem comprometer a sua saúde, sem comprometer as suas emoções. Sabe por quê? Já é puxado lá onde você trabalha. Talvez suga bastante de você. Talvez você trabalhe com bastante com a cabeça, então priorize. Tenha uma rotina equilibrada. Cuide da sua saúde, cuide do seu bem-estar. Se onde você trabalha exige muito de você, principalmente da parte mental, começa a priorizar atividade física, começa a priorizar meditação, reflexão, começa a cuidar de você, começa a cuidar das suas emoções, começa a equilibrar tudo isso. Se exige muito, você tem que priorizar isso daí, porque senão você vai ser uma pessoa desequilibrada e não vai ser produtivo. Quinta lição, quinto passo. Pausas estratégicas e recarregamento. Você precisa de pausas estratégicas. Não ache que você é uma máquina. Você não é uma máquina. Você precisa ter descanso. A relação entre pausas regulares e o aumento da criatividade e eficiência já foram comprovadas. Tá? O próprio Einstein já falava sobre isso lá. Ele gostava de fazer pausas regularmente. Para quê? Para tocar o seu violino ali, para poder ter mais ideias. E eu digo para você, quando você tem pausas regulares, quando você sai do ambiente, quando você viaja, vai para uma praia, vai para uma fazenda, para uma chácara, vai curtir de alguma forma, eu tenho as maiores ideias. Deixa eu falar para você. As ideias que eu tenho é no período que eu estou correndo, que eu saio para correr. Porque eu coloco o fone, eu coloco o meu ativacional ali, né? Porque é estratégico. E aí eu começo a ter ideias. E aí eu chego em casa, às vezes eu tenho que colocar no computador essas ideias para não esquecer. Porque é o momento que eu estou tendo ideia, que eu estou pegando informações, que eu estou ouvindo alguma coisa importante, trazendo essas ideias à tona, né? Então é o momento que eu corro. Por isso que aqui onde a gente mora é meio complicado por causa disso. Mas geralmente de manhã é frio, é molhado, é úmido, principalmente nessa época. Por isso que eu gosto de fazer de manhã, porque de manhã eu sou mais produtivo ainda, então eu tenho muito mais ideias. Então crie uma rotina equilibrada onde você vai conseguir ter essas ideias, onde você vai conseguir colocar em prática, onde você vai conseguir refletir, onde você vai conseguir entender onde você tem que avançar, onde você vai entender onde você está errando. Busque esse controle emocional, busque
essas estratégias para você começar a avançar, para você começar a crescer, para você ser uma pessoa melhor todos os dias, né? E aí vai fazendo com que você seja maior naquilo que você faz. Mas entenda isso. Faça pausas regularmente para colocar em dia as suas estratégias, né? E aí as ideias vêm nesses momentos de pausa, encontrando aquilo que você gosta de fazer. A sexta lição é a produtividade e a qualidade de vida. Produtividade não deve prejudicar a sua saúde e também a sua felicidade. Sabe por quê? Se prejudicar a sua saúde, você vai provavelmente pegar um atestado. Se você ficar doente, provavelmente você não vai conseguir ser produtivo. Não é nenhum segredo nisso que eu estou falando para você. E vai afetar a sua felicidade. Então você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu bem-estar, você tem que cuidar das suas emoções. Você tem que investir nisso. Você tem que participar de eventos. Você tem que participar de treinamentos, você tem que estudar. Tem muita coisa que você tem que fazer. Só que nesse mundo moderno, a gente está fazendo o que hoje? Jogando as nossas horas nas redes sociais. Jogando as nossas horas em conversas que não são produtivas. Deixa eu falar uma coisa para você. Espero que você guarde isso no seu coração. Eu coloquei uma coisa na minha vida. Eu não tenho tempo para perder tempo. Então eu quero aproveitar o meu tempo da melhor maneira possível. Seja com a minha família, seja nas coisas que eu gosto de fazer, seja estudando, seja produzindo, seja ganhando mais dinheiro. A definição é sua. Mas você não tem tempo para perder tempo. Sabe por quê? As 24 horas passam. Entenda isso. Seja produtivo. Sétima lição. Delegação inteligente e trabalho em equipe. Talvez você trabalhe sozinho, talvez você trabalhe com pessoas. Mas reconheça quando e como delegar as tarefas para melhorar a eficiência. Se tem como você delegar tarefas, delegue. Não fique achando que você é o bonzão, a boazona, que você pode fazer tudo, que você é uma máquina. Você não é uma máquina. Não fique assumindo toda a responsabilidade. Não fique esperando que as pessoas adivinhem o que você quer. Delegue funções, converse com as pessoas que estão à sua volta. Divida obrigações. Isso é importante. Essa colaboração é importante para alcançar objetivos maiores. Por exemplo, vamos lá. Vou te dar um exemplo aqui, talvez vai te chocar. Principalmente mulheres, né? Mulher às vezes trabalha fora e aí ela chega e tem toda a rotina de casa. E aí o que acontece? Muitas mulheres estressadas, porque elas têm que trabalhar lá e têm que trabalhar aqui. E aí o que acontece? Às vezes o homem também trabalha e não contribui aqui. Mas por que não contribui? Porque as funções não foram divididas. Às vezes você tem filhos e aí você pode colocar a obrigação em cada filho também. Você não precisa assumir essa responsabilidade toda. Divida as tarefas, divida as funções. Cada um tem uma obrigação, cada um tem uma coisa para fazer. Se vocês trabalham, se moram mais pessoas ali, tem atividades que cada um pode fazer. Isso vai dividir essa responsabilidade, isso vai fazer com que isso se torne mais produtivo. Mas às vezes você quer abraçar tudo, sabe por quê? Porque tem que ser do seu jeito. Tem que ser do jeito que você gosta. E aí o seu dia vai embora, não é produtivo, você vai reclamar que você está cansada, que você não consegue fazer as coisas, que ninguém te ajuda, mas tem que ser do seu jeito. Ei, muda esse drive, muda essa mentalidade, não tem que ser do seu jeito. Ou molde as pessoas para fazerem do jeito que você gostaria, mas não tem que ser do seu jeito, tem que ser. E cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. Ser produtivo não quer dizer que você tem que acumular função, mas você pode dividir, delegar isso, essas tarefas de forma inteligente. Trabalhe isso, mostre para as pessoas qual é o jeito que você gosta e faça com que as pessoas consigam entender o seu jeito também. Vai ser muito melhor e muito mais produtivo, porque você vai eliminar um monte de estresse e não vai precisar fazer tudo. Então divida as funções, delegue de forma inteligente. Garanto que ninguém te falou isso, né? Garanto que você queria assumir de repente toda a responsabilidade para você, para que você tivesse o que reclamar dos outros, né? Mas se você delegar de forma inteligente, você divide as responsabilidades e todos têm tempo de qualidade, todos podem aproveitar, você pode assistir um filme, você pode fazer tantas outras coisas, aproveitar mais a sua família. Mas não, você não quer delegar muitas vezes a função, você quer fazer tudo, e aí os outros estão aproveitando e você não. E aí daqui a pouco você vai ficar doente, e aí? O que vai adiantar? Você foi produtivo? Não. No outro dia você está cansada,
para poder desenvolver essa função. Eu tô falando de uma, tem tantas coisas, tá? Lá no seu trabalho também, tá? Às vezes você quer ficar assumindo a responsabilidade dos outros para mostrar que você é bom, só que você está gerando um estresse muito grande. Então delegue inteligente, delegação inteligente e trabalho em equipe, tá? É importante isso. 8º e último ponto para a gente fechar a live de hoje. Avaliação e ajustes constantes, tá? A produtividade é um processo de evolução, ou em evolução, né? Avaliar e ajustar a sua abordagem pode manter essa eficiência e esse equilíbrio. Faça uma avaliação constante se está tendo resultado ou não, se está sendo produtivo ou não. Se não, mude as estratégias. Mude as estratégias. O meu objetivo hoje era trazer para você esses 8 chamados segredos para que você seja mais produtivo. Então, vou fazer um resumo para você aqui de tudo que a gente falou aqui. Porque hoje, na live, nós exploramos esse emocionante mundo da produtividade inteligente. Você vê, quando você começa a analisar, você vê que não é tão complexo assim, não. É simples. É fácil, a gente que complica as coisas. E como que essa produtividade pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar os nossos objetivos? Tá? Às vezes você não alcançou seus objetivos ainda porque você não está sendo produtivo o suficiente, porque você não está delegando função, porque você está acumulando, você está fazendo um monte de coisa e não está fazendo nenhuma delas bem feito. Tá? Então é importante que você mantenha um equilíbrio saudável aí na sua vida. Nós aprendemos também que a produtividade não se trata apenas de fazer mais tarefas, mas sim de fazer as coisas certas e de maneira eficiente. Não é a quantidade, mas é a qualidade daquilo que você faz, tá? Lembra disso. Lembramos que a definição de prioridade, estratégicas e superação da procrastinação são chaves para desbloquear nosso potencial máximo. Criar uma rotina equilibrada que abrange não apenas o trabalho, mas também o autocuidado. Isso tudo é fundamental para alcançar o sucesso sustentável. Vimos que pequenas pausas estratégicas podem aumentar nossa criatividade e eficiência. E como a produtividade está intrinsecamente ligada à nossa qualidade de vida. E ao reconhecer quando é apropriado delegar tarefas e trabalhar em equipe, podemos aumentar nossa capacidade de realizar mais, tá? Quando a gente começa a entender todo esse processo, tudo que foi falado, quando você começar a entender tudo isso, você vai ver que você é mais produtivo, tá bom? Então, à medida que encerramos esse dia de exploração, que você possa carregar esse conhecimento de que a produtividade inteligente não é apenas sobre trabalho árduo, mas sobre equilíbrio entre alcançar os nossos objetivos e cuidar do nosso bem-estar. Então, aplique tudinho que foi falado aqui, pegue todas essas estratégias, todas essas lições, coloque em prática no seu dia a dia e eu tenho certeza que você vai ter uma vida mais produtiva e mais eficaz na sua vida, ok? Eu desejo que você tenha um dia incrível, que você possa colocar em prática tudo que você aprendeu aqui e que você possa ter resultados e compartilhar comigo esses resultados. Eu espero você na próxima live, que realmente você possa alcançar todos os seus objetivos, tendo essa produtividade que você deseja sobre a sua vida. Vai lá, cuidar de tudo que você tem que fazer, que eu vou ficando por aqui, mas eu espero você na próxima live, 7h da manhã, ao vivo, pelo Instagram ou pelo YouTube. Fica na paz, Deus abençoe.